Olá, esse é o novo quadro aqui do canal, o Reflexões Oraculares, onde eu vou estar trazendo essas reflexões baseadas em alguns dos oráculos. Espero que eles lhe ajudem principalmente a trazer clareza em algum sentido e também a aguçar a sua própria bússola oracular interna, ok? Bom, se você escolheu a opção de número 1, que é o Jaspe Dálmata, a carta que vai estar conectada com ela é o Louco, que nesse caso aqui pede, e você vai observar, né, qual situação da sua vida que está precisando ou que você sente que tem a ver com essa reflexão da primeira carta. Portanto, tire um tempinho antes ou dê uma pausa no vídeo para que você possa perceber melhor, né, qual questão o seu interno te traz para que seja trabalhado. Mas aqui, né, essa combinação eu sinto que traz uma questão dessa energia sim, do louco, né? Veja como que ele lida e age na vida, né? Sempre com essa confiança de que algo maior vai sustentá-lo, mesmo que ele não veja, né? Os obstáculos do percurso, as questões que estão ao redor dele, que muitas vezes podem estar ocultas, ele pode não ter todas as informações. Mas nessa energia, né, desse grupo 1, é muito essa questão, sim, né, dessa energia mais solta do louco, mas com um certo pé no chão. Aqui no caso não é um se jogar sem medir consequências e contando com o melhor do invisível, mas é utilizando todos os seus 5 sentidos e o seu racional também, unido a essa certa leveza nessa lida, né, com os seus desafios momentâneos. Seria esse olhar puro, né, e gentil da criança em como você lida com as coisas. Na atitude desse enfrentamento de algo para lidar de uma melhor maneira, né, com aquilo que se apresenta, que muitas vezes pode ser desafiador, pode estar difícil, pode parecer maior do que você consegue carregar. E tem certos momentos de vida, né, que as coisas ficam muito pesadas mesmo. E a gente pensa, a nossa mente acha que a gente não vai dar conta daquilo. E é até admirável, né? Pessoas que já aprenderam a lidar com situações difíceis, né? Com bom humor, com leveza, e sem aquele medo, né, que te leva a querer controlar tantas as situações da vida. Porque na maioria das vezes, ou a gente leva tudo tão a sério, né, e não consegue se divertir no caminho, né, enquanto a gente está percorrendo os caminhos que a vida traz pra gente. Ou muitas vezes a gente entra no lado sombrio desse louco aqui, né? Sem contar, né, com esse cão que traz ele pro chão e que o protege, né, das suas próprias irresponsabilidades ou imaturidades perante a vida. E essa combinação aqui é tão perfeita que ela traz pra gente justamente, né, o caminho do meio de tudo isso. O que seria esse louco em total equilíbrio, né? E aqui dentro desses extremos, a gente pode se perguntar assim, porque eu acho que vai ter pessoas que vão escolher esse grupo número 1, que vão estar de um lado do extremo, ou seja, sendo hiper responsável, e vão ter pessoas que vão estar do outro lado, né, no sentido de não conseguir arcar com responsabilidades ou coisas nesse sentido. E vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Vamos imaginar que existe uma linha. No meio dessa linha existe um mestre nosso interno, uma mestra. Do lado esquerdo dessa linha, né, está uma palavra chamada irresponsabilidade. E do lado direito tem uma palavra chamada excesso de zelo. Eu vou pedir que você se concentre nessa pedra
Deixa eu colocar assim. Nessa pedra e nessa carta, respirando. Respira profundo, vai soltando o ar pela boca. Pensa na situação que vem para você nesse momento para você trabalhar de alguma forma. Respira, solta o ar. Pede para que o seu íntimo escolha um dos lados. Peça para que te traga inspirações, intuições, imagens a respeito dessa situação em si que você vem passando. Bem, você deve ter escolhido um dos lados ou até o meio, né? E nesse caso, o seu íntimo quis te passar que a gente tá bem nesse sentido, estamos legal. Mas caso você tenha escolhido um dos extremos dessa linha, isso provavelmente vai significar, né, que nesse sentido que o seu interior quis trazer para ser trabalhado, você está em um dos extremos dela, o que é muito natural, né, no nosso grau de aprendizagem perante a vida. Se você escolheu o lado esquerdo, né, que é o lado da irresponsabilidade, talvez uma pergunta que seja interessante, né? Por que para mim é tão difícil, tão doloroso assumir escolhas? Já para você que escolheu o outro lado, né, o lado direito dessa linha, talvez você precise pensar meio que assim: eu tenho que aceitar que eu não tenho nenhum controle sobre nada na vida. Agora, um questionamento, né, do nosso mestre, da nossa mestra interior, talvez seria: como eu posso, nessa questão aqui, né, que o meu íntimo escolheu nesse momento que eu estava respirando, como que eu posso ser adulta nessa questão, no sentido de realmente assumir essa responsabilidade que é só minha e de mais ninguém, mas trazendo junto, né, desse adulto e dessa adulta que sou eu, a minha criança no sentido de como tornar tudo isso mais leve, mais colorido, menos estressante e mais real. O fato é que esse nosso mestre, né, e essa nossa mestra interna, que a gente pode dizer que é a própria vida, na forma como ela vai se mostrando e como vão aparecendo questões, problemas, desafios para a gente resolver, né? E aparentemente ela ou ele, né, não está muito interessado em nos fazer sentir bem, no sentido de não vou trazer tal situação para que esse meu aluno, essa minha aluna não sofra, mas muito pelo contrário. Quero que ela, ele, desenvolva tal habilidade ou tal qualidade e dessa forma se movimente melhor pela sua própria vida. O que convenhamos, né, naquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, não é nada fácil. A gente tem sim, né, muitas qualidades e muitas coisas boas que a gente às vezes até já desenvolveu ao longo do nosso percurso e da nossa vida. Mas tem certas situações que muitas vezes ou a gente faz reclamando, ou a gente se vitimiza, né, e se sente um real coitado, coitada, ou a gente nem pega, né, e foge e não encara de frente uma situação que de repente, como naquele caso, né, da pessoa que não quer se responsabilizar,
é por algo que às vezes ela até quer muito, mas existe um conflito interno, né, dentro dela, dentro dele, com relação a como se chegar a isso, né, e todo o preço que vai ter que pagar para se chegar nisso. E na hora em que estão ocorrendo esses conflitos, né, cada pessoa entra em conflitos internos consigo mesmo, consigo mesmo, mesma e com o mundo, né? De formas diferentes e podem ter reatividades diferentes, mas o interessante é observar isso, né? Principalmente em momentos que você consegue parar, por exemplo, para fazer uma meditação, para escrever sobre, para refletir sobre isso e buscar, né, a causa mais profunda dessa forma de ver a vida. Porque pelo menos em mim eu percebo que são coisas tão intrínsecas, né? Tão, sei lá, coladas, grudadas na minha forma de ser. E de repente eu acho que deve ser assim, né? Com todas as pessoas, apesar de termos dificuldades e desafios tão diferentes, né, no mundo, e isso que é também bem interessante, né, porque naquilo que a gente tem um certo até drama para levar a vida, tem certas pessoas que são experts, né, são mestres naquilo, são mestras naquilo, e ao ponto que às vezes em certas coisas que a gente tem certas qualidades também, podemos ser experts naquilo e outras pessoas estarem caminhando em direção à melhoria daquilo. De forma que uma reflexão que eu deixo aqui, né, pra gente, e vamos olhar de novo, né, para essa dupla aqui, tarô cristalina. Que talvez que a gente precisa mudar um pouco o nosso conceito do que é ser responsável, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito, né, com relação à comunicação e o poder que as palavras têm na cabeça, na vida, é que o sentido das palavras assumem certos sentimentos, né, dentro de cada um que podem ser diferentes. Elas têm, lógico, né, um sentido em comum para todos nós, mas quando a gente fala de sentimento é outro viés, é outra dimensão, né, que a palavra, que as expressões nos levam. E essa palavra em si, né, responsabilidade, parece ter uma conexão muito forte com um certo peso, né, que a gente vai pegando durante a vida e a gente vai carregando aquilo e que nos leva, né, tanto a não querer contato com isso nenhum, como ir pegando esses pesos, né, e ir olhando as coisas que acontecem com esse olhar pesado, com esse olhar cheio de receios, né, que acaba nos distanciando da realidade de uma forma ou de outra. Então fica aí uma reflexão que serve para cada um de nós, para tornar a nossa vida mais fácil de ser vivida, né, mais harmoniosa, nos sentidos que são mais difíceis da gente lidar, e que eu não sei muito bem que resolução é essa, né, que a gente pode fazer. O que eu acho é que não tem resoluções assim muito rápidas, porque tem muitas coisas que estão muito enraizadas dentro da gente e praticamente pessoas de fora, né, às vezes nos alertam, mas a gente muitas vezes não consegue dar aquele salto e mudar completamente um padrão, né? Então acho que não é uma coisa de uma hora para outra, mas é uma questão de ir se conscientizando, né? Muitas vezes a gente tem essa consciência que a gente faz tal coisa, que tal coisa não é legal na nossa vida,
nos deixa pior, nos deixa tristes muitas vezes, mas de repente seja justamente por isso, né, que a vida coloca a gente com pessoas tão diferentes ao redor, que às vezes você vê uma certa qualidade daquela pessoa e você fala, uau, como que essa pessoa consegue, né, ser desse jeito? Como ela consegue tanta leveza ou tanto desprendimento e essa forma aventureira de ver a vida, né, que de repente eu não consigo. E assim é com tudo, né, na vida. Com as nossas facilidades, qualidades e com as nossas sombras, né? Aquilo que a gente ainda não conseguiu trabalhar da forma que a gente gostaria. Esse foi o primeiro bloco e que é o nosso Jaspe Dálmata, juntamente com o nosso louco, né, adorável aqui, com as suas roupas coloridas, com esse cão, né, direcionando ele em instinto, em percepção das coisas que ele não está vendo, né? E toda essa aventura que é a vida e que às vezes a gente não vê dessa forma, né? E a gente fica lutando com as coisas e sofrendo, né? Mas que eles possam trazer esse olhar mais leve para a nossa vida, ou de repente um olhar de que responsabilidade não é tanto esse monstro que a gente pinta. Agora, para quem escolheu, né, a opção de número 2, nós vamos ter a Fuxita, e o 2 de espadas. Em tempos, né, onde está cada vez mais difícil nos entendermos uns aos outros, acho que essa combinação vem bem a calhar, porque os ânimos estão, né, realmente muito exaltados, de modo que não é nada difícil, né, que os nossos próprios conflitos internos e externos acabam gerando. Eu falei, né, no grupo 1 sobre a questão de que às vezes uma certa palavra ou expressão gera sentimentos, gera sensações em nós com relação àquela palavra muito diferentes de acordo com a vivência que a gente teve, com o nosso histórico, do que a gente acredita, as nossas crenças, a forma particular de cada pessoa de olhar o mundo, sendo que o que muitas vezes na visão de uma pessoa é muito certo, na visão de outra é completamente errado aquela percepção daquela forma. Simplesmente porque às vezes o ângulo do qual a gente está olhando uma certa palavra, né, que causa uma certa sensação na gente, acaba sendo de um certo ponto muito particular com aquilo que a gente viveu, nossos traumas, a forma como a gente viu aquilo, a forma como também questões culturais interagem com essa pessoa aqui que sou eu, com as minhas particularidades, luzes, sombras e tudo mais. E muitas vezes entrando em conflitos com relação ao mesmo assunto com outra pessoa que de repente teve vivências completamente diferentes que as suas, veio de um tronco, de uma família, um tronco genealógico completamente outro. E eu acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente se desentende com a pessoa, porque da nossa visão aquilo tá certo da forma que eu vejo, e de acordo com a visão dela, aquilo também tá certo de acordo com a visão que ela tem. Percebe como isso é complicado? Porque se você for parar para pensar de acordo com como a natureza se movimenta na gente, como é a dinâmica da natureza. Por exemplo, tem aquela frase, né, que fala que uma macieira nunca vai querer ser um pé de laranja
porque o natural é ela ser ela mesma. Só que isso a gente vê muito frequentemente na natureza, mas a gente não vê isso ainda completamente na nossa própria natureza, porque muitas vezes, pelos mais diversos motivos, e acho que tem a ver com essa questão da evolução, a gente não sabe e não consegue ser aquele meu melhor natural que eu poderia ser. Sendo que de uma forma ou de outra, de cada um para cada um, talvez a gente ainda sempre esteja trilhando caminhos extremos em algum sentido, de forma que nem mesmo a gente conheça a que nível desse natural a gente pode alcançar. Não sei se algum dia na vida vocês já tentaram fazer um exercício que é você tentar se colocar no lugar daquela pessoa a qual você não concorda. Normalmente, esse tipo de exercício a gente não consegue fazer no calor do momento, quando você não concorda com o que uma pessoa está falando, quando você se sente tolhido de alguma forma com relação às suas crenças ou a quem você é, ou mesmo durante um período, né? Porque tem períodos de vida que são muito estressantes, né? Todo mundo já passou por períodos de muita tensão, de situações assim, aonde sua cabeça, né, sua forma de ver a vida ficam como se fossem como panelas de pressão, né, prontas para estourar. Nesses momentos não adianta muito, né? Na verdade, você nem pensa, né? Você só reage. Mas uma coisa que é bem interessante é você tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Uma vez, né, numa entrevista de um grupo que é o Foster the People, né, que faz músicas, eu diria que inspirativas, assim, no sentido de trazer reflexões, né, para a sociedade. Mas um dos meninos estava falando, né, que quando ele estava no processo de criação dele, ele gostava de entrar na cabeça do personagem, tentar entender por que aquele personagem se tornou daquela forma, por que ele era assim, né? Quais eram as inspirações desse personagem que geravam certas intenções, que geravam certas ações na vida dele, e isso se encaixa perfeitamente nesse exercício. Ainda que você tenha essa intenção dentro de você de tentar entender o outro, mesmo assim é muito difícil. Mesmo que você pense, né, o que gera isso nessa pessoa de agir desta certa forma, que eu não concordo ou que eu penso diferente. Eu acho que isso é só a ponta, né, do iceberg nesse sentido de percepção das coisas, mas já é um certo começo. Quando a gente para pensar, no mínimo a gente vai falar, putz, essa pessoa tem uma história de vida diferente, ela não viveu as mesmas coisas que eu. E muitas vezes a crença de cada pessoa do que é importante para ela pode chegar a ser o contrário do que é para outra pessoa, né? Ou ter nuances muito diferentes, onde uma coisa que é importante, muito importante para mim, pode não valer nada para você, né? Isso é palco para muitas discussões, de acusações, de você é isso, você é aquilo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, isso é errado, isso é certo, quando na verdade é só um pequeno ponto ali, né? Aquela pessoa com toda a sua história, com toda a sua vivência. E para quem crê em reencarnação, com todo aquele, às vezes, peso, mas às vezes experiências também, de todas as suas encarnações passadas, mas que ficam muito a um nível invisível e muitas vezes
inacessível no nosso dia a dia, naquela coisa corriqueira, mas que nos influencia a todo momento nas nossas decisões. Muitas delas decisões, ações automáticas que você nem percebe, você já fez quando você vê. E como, né, nós somos seres totalmente reativos. A Mônica de Medeiros, uma certa vez, falou, né, a respeito disso. Nossa, como a gente é reativo. O quanto que a gente tem que aprender a lidar com isso e não se deixar levar pela nossa emocionalidade. O quanto que isso é difícil. Porque na hora em que o bicho pega, né, de alguma forma, e aí você coloque aí nas suas questões pessoais, porque não tem como, né, falar de todas as questões pessoais que fazem parte do universo de um ser humano que é tão complexo, né, e tão interessante ao mesmo tempo. Mas coloque aí, né, dentro daquilo que de repente está te incomodando nesse momento, ou uma situação que venha à sua mente nesse momento, que você se lembre, né, que se encaixe dentro desse contexto e se pergunte, né, por que que eu reajo de tal maneira? A forma como eu vejo hoje, né, das percepções que eu tenho, e pegando a questão dos dois lados do cérebro, né, que tem mais a ver com as questões emocionais, de criatividade, desse lado mais lúdico da vida, e o outro, né, tem mais relação com questões de racionalidade e do lado mais lógico das coisas. Tem pessoas que vão ter um controle maior, né, sobre as suas emoções e sobre a forma como reagem perante a vida, enquanto que outras vão estar conectadas profundamente com essas questões artísticas, de mergulhar nesse absoluto e muitas vezes nas questões profundas do universo do ser humano, da vida em si, das situações. E o que me vem à mente, né, como reflexão agora, é como equalizar essas duas forças ao mesmo tempo que todos, né, nós temos elas, faz parte, né, dessa máquina, né, que é o nosso corpo humano, mas como equalizar, né, visões funcionais tão diferentes e muitas vezes, quando desequilibradas, acabam sendo contraditórias, conflituosas, mas que sem uma a outra não se gera, né, essa plenitude no ser humano. Na verdade, se a gente for olhar de uma forma fisiológica, não é nem possível, né, não haver esses dois lados. Mas estou trazendo aqui dessa forma mais filosófica, para a gente poder entender aquilo que vai dentro da gente, né? Que muitas vezes entra em tantos conflitos que acaba tornando esse nosso viver muito mais complicado e muitas vezes tirando o sentido das coisas, né? Teoricamente seria muito fácil, né? É apenas aceitar que o outro, seu irmão, a sua irmã, seu amigo, sua amiga, sua família, são seres completamente diferentes de você, aceitá-los e eles também te aceitarem, certo? Só que não. E muitas vezes eu mesma me pergunto, né, mas o que tá no intrínseco, na raiz dessa reatividade que quando vê já foi, né? Acho que todo mundo teve situações assim na vida ou tem, ainda mais em tempos de tantos conflitos, né? Reais acontecendo no mundo, onde a atmosfera acaba ficando pesada, né? E o pior é que a gente também contribui para que isso fique mais pesado com as nossas próprias reatividades,
com a nossa própria forma imatura de lidar, né, com a vida. E nessa hora, né, para quem gosta, pelo menos, o quanto que é bom, né, a energia de um bichinho, né, de repente de um cão, de uma criança. Eu já comentei em algum vídeo anterior que eu gosto muito da linha de crianças da Umbanda, né? Tem uma criança que me acompanha, que é a Mariazinha, que ela traz uma atmosfera para mim de tanta pureza, de tanta alegria no sentido de, sabe, você ver a pior coisa e você entender que aquilo é só um processo que aquela pessoa tá passando. Ela já me mostrou coisas assim, de conversas, que ela falava assim: tia, isso é só o que essa pessoa tá precisando passar nesse momento, para ela ver o mundo de uma forma diferente, tipo, quando alguém faz uma coisa muito, muito errada, condenada totalmente pela sociedade. E ela diz assim, com tanto amor que eu não sei nem trazer na minha palavra, ela fala: tia, são nossos irmãos. Sabe assim? A energia que eles trazem é tão amorosa que você se emociona, né? Na hora que você ouve. Acho que isso é muito daquilo que falam do amor incondicional, que a gente sabe que tem que buscar isso cada vez mais, né? Que alguns de nós até já sentiu um gostinho do que é isso. Eu já senti isso. E nessas horas a única coisa que me vem é o choro, né? Porque é algo tão diferente do que a gente está acostumado a sentir, muitas vezes por nós mesmos, ou pelo outro, né? Sabe aquela frase, né, de Jesus que fala: amai ao próximo como a ti mesmo, né? Então, se a gente vê tanto desamor por aí, é porque a gente ainda não aprendeu, né? O que é esse tal de amar a nós mesmos, né? É algo muito diferente de uma autoestima como se vê na sociedade, que é a questão de se elevar, de se vestir bem, de estar bonita, de se sentir bonita. O que também, né, faz parte da autoestima para aquelas pessoas que para elas é importante isso, né, que tem um grande valor para essas pessoas. Digo isso porque para outras pessoas a crença dela é que isso não é importante na vida dela. Então, o que é a autoestima, até de uma visão social, é muito essa questão de o que é grande valor para você, né? Isso é autoestima, de uma visão muito humana, né? Mas dentro dessa visão que eu já senti com alguns guias, principalmente na linha de crianças, né? Porque eles trazem essa energia. Por alguns momentos você é capaz de sentir esse amor incondicional. É uma partinha, sei lá, uma parte desse iceberg que significa amar, né? Amar ao outro. E diante, né, de tudo isso, que na verdade está dentro de cada um de nós, por isso que explode ou se expande, né, de uma forma que não é positiva. A única coisa que eu consigo que vem à minha cabeça agora para falar, né, é que a gente se lembre, uma vez ativado isso, né, das técnicas do Ho'oponopono, da constelação familiar, do EFT, né, do simplesmente quando você estiver sozinho, sozinha, né, com a sua solidão, com a única pessoa, né, nesse mundo que veio com você, né, encarnou nesse corpo, e quando você deixar esse corpo de carne, essa pessoa ainda estará com você, né, ou essa essência estará com você. É que você se lembre, né, de botar a mão nesse seu coração, né,
se acalmar, se abraçar diante de todas as provações, de todas as suas imaturidades, infantilidades perante a vida. Eu já falei aqui, né, num vídeo, né, que eu achava que a minha impressão era de que todo adulto, mesmo adulto aqui da Terra, é uma criança. Não existem adultos totalmente, né? E em que sentido? De que todos nós temos situações aonde somos crianças naquele sentido. Em algumas situações que eu já sei, que eu já tenho a sabedoria necessária para agir de outra forma, eu vou ser uma adulta, mas em questões aonde já vim com essas fragilidades, ou à medida que vivo aquilo desperta, né, em mim, e existem amplas visões que você pode colocar. Na verdade, você tem que colocar como essas infantilidades aquilo que você tem maior dificuldade na vida. E não tem um ser humano que está encarnado na Terra que não tenha essas dificuldades. Todos têm em algum sentido. E o quanto que é importante a gente olhar as qualidades das pessoas. Porque muitas vezes quando a gente se espelha demais no negativo de alguém e alguém também se espelha demais no nosso negativo, a gente tem uma tendência muito forte de não olhar nada de bom na pessoa. O que, se você acreditar que Deus existe, que somos espelhos dela, né, da deusa. Quando eu escolho só olhar o lado negativo daquela pessoa, ou quando alguém está olhando, né, só o meu lado negativo, na verdade estamos invertendo qualidades de Deus e da deusa e apoiando ainda mais essa inversão. Porque, na verdade, a inversão realmente existe. Se você está vendo uma pessoa de uma forma negativa, é porque a negatividade está lá de fato. Seja sendo vista espelhada, ou seja, você tem em algum cantinho seu obscuro aquilo, então você vê na outra pessoa aquilo te incomoda nela. Mas, de fato, se aquilo está incomodando é porque existe, né? No nível material está sendo multiplicado de alguma forma em pensamentos, sentimentos, ações que levam a situações que traz, né, a tal questão da reatividade, do você se incomodar ou de eu me incomodar com coisas as mais diversas, né? Nas mais variadas pessoas e situações. À medida que tal situação já gerou conflitos dentro de você e no seu externo, né? Com as pessoas, seria se utilizar dessas técnicas de purificação, né? Que eu já falei aqui, o Ho'oponopono, o EFT, meditações que te levem a limpar, né? De alguma forma, a sua parte com relação a essa situação. Dentro do Ho'oponopono, né, se fala muito da questão de que quando a gente limpa verdadeiramente dentro da gente, vai limpando os conteúdos, aquilo chega a impactar outras pessoas, né? E quem gosta muito dessa técnica, né, acaba percebendo que em algumas situações é bem real, né? Isso. O que é um pouco diferente de você dizer que vai limpar na pessoa, né? Na verdade, você tem que limpar no incômodo que aquela pessoa te traz. Então, você está limpando em você. Sempre a base, né, parte desse princípio. E tem inclusive a prece da purificação, né? Que eu vou deixar aqui, né? Caso vocês não conheçam ainda. Na verdade, são 3 preces unidas, que é essa da purificação. E juntamente com a paz do eu e eu sou o eu, lá do canal da Silvia Morita, e que é bem interessante, né, para estar limpando
Principalmente aquelas sensações angustiantes com relação às coisas, né, quando elas ocorrem. E a gente sabe, né, que a gente não tem nenhum controle sobre nada, mas ainda assim, né, às vezes a gente fica numa tristeza, ou numa angústia, ou numa raiva, ou numa sensação de culpa, ou em sensações variadas, que essa imaturidade com relação aos conflitos da vida acaba nos causando, que a gente sente, né, na relação com esses conflitos diversos que a gente acaba vivenciando. E são variadas visões, né, mas dentro do Ho'oponopono tem a questão base, que é a de limpar memórias de situações que a gente vivencia e que na verdade elas são despertadas, né? Elas vêm à tona de situações repetidamente vivenciadas, seja na gente nessa vida, seja na gente em vidas passadas e juntamente com nossa ancestralidade, e que causam as dores e que enchem nossos espaços sagrados dessas lembranças, que não são só lembranças, porque são sensações também, são sentimentos, são padrões, crenças que nos impedem simplesmente, né, de viver o momento presente e de receber naturalmente as inspirações da divindade, do divino, né, em nós, através de nós. Isso me faz pensar novamente na situação do ratinho, né, dentro do seu círculo, correndo, sabe, infinitamente. Será que a gente não tá vivendo dessa forma em tudo na nossa vida, que traz essa sensação de repetição, de uma dor ou de uma crise ou de conflitos que recebem um certo alento, mas que nunca acabam definitivamente. E a grande questão, né, é como definitivamente sair dessa roda, né? Se a gente fosse esse ratinho que tá lá correndo, como sair definitivamente dessa roda, né? O que definitivamente isso parece sempre levar à questão desse espelhamento, né, que eu causo no outro, que o outro me causa. E pasmem, tem espelhamentos que são positivos, sabe? Mas ainda assim podem ser ilusórios dependendo da forma como você encara esses espelhamentos, né? Eu não sei se é uma paixão minha, né, no sentido de que tudo parece que me leva pro caminho do meio. Eu gosto muito da visão do Tao também, mas que eu percebo, apesar de estar muito ligado com as questões de equilíbrio, que é a forma como eles expressam, né, essa energia a se chegar em algum sentido dentro dessas visões, mas dentro da minha mente se desenha meio que deixar essas duas partes conviverem juntas sem que se combatam em conflitos dos seus opostos, ao mesmo tempo que em buracos existentes ali em um em outro, elas possam se permear de alguma forma para acionar resoluções de conflitos das suas próprias inversões. E eu termino aqui, né, essa opção de número 2, que é a Fuxita, juntamente com o 2 de espadas do tarô, com aquela frase, né, tão famosa de São Francisco, que fala mais ou menos assim, né, que Deus me dê forças para mudar aquilo que deva ser mudado, que eu possa mudar, para aceitar aquilo que eu não consigo ainda mudar, né? E para distinguir as duas coisas, para ter essa percepção mais clara, né? Do que é o que, em meio a tantos conflitos, né? Tanto internos quanto de fora,
se torna cada vez mais necessário, né, que a gente veja com clareza nossos limites com relação às coisas também, né, aonde é confortável pra gente e se dar também o direito de estabelecer esses limites nas nossas próprias vidas. Bem, vamos então agora à nossa terceira e última opção de hoje, desse nosso novo quadro aqui do canal, né? O Reflexões Oraculares. E a pedra que eu trago é o quartzo transparente, muito conhecido, que facilmente pessoas que gostam de cristais vão ter em casa, e o 4 de espadas do tarô. Antes de mais nada, essa composição aqui te convida a tirar um certo descanso, que talvez seja legal pensar em, de repente, uma ida ao parque, sentar de frente, sei lá, para o mar, para uma lagoa, um lago, de repente fazer uma viagem curta, algum lugar que você já queria ir, né, e que desperte essa conexão nossa com esse descanso e com esse relaxamento, né, daquelas coisas nossas do cotidiano, ou mesmo daquelas coisas que estão muito na nossa mente, sabe, nesses últimos tempos. De repente, se você não pode, né, fazer algo que vá mais para a natureza ou que te distancie tanto da cidade, se você mora na cidade, ter um daqueles momentos recreativos, sabe, com aquilo que você gosta, sei lá, ir para um karaokê. Alguns gostam de jogar sinuca, né, e outros jogos também. Enfim, situações que te tirem dessa rotina, principalmente com relação a preocupações, a coisas que estejam te estressando ou exigindo de você, do seu mental, do seu emocional, da sua energia, né? Em geral, uma grande atenção, vamos dizer assim. Para outros, de repente, né? Seja interessante aquela questão de fazer isso de uma forma mais direta e simples, como simplesmente sentar ou deitar, né? Colocar aquela sua mão no peito assim e respirar e conversar consigo mesmo, ou fazer diretamente uma meditação e de repente até revendo conteúdos que de repente emerjam, né, durante essa meditação e aprendendo a lidar com aquilo de uma forma a causar um certo assentamento, né, daquilo que vem, que emerge, né, porque no dia a dia às vezes a gente não faz muito isso e nosso corpo inteligente, na hora que a gente para, traz, né, na verdade a gente fica perceptivo. Esses conteúdos tendem a emergir com muito mais facilidade, você perceber coisas que antes você não percebia tanto que estava ali, ou até mais, né? Você já até percebe porque tem coisas que te preocupam, tem coisas que você vai se debruçar com um pouco mais de atenção, com mais dedicação, né, em cima daquilo, principalmente quando é uma coisa que te preocupa ou que te ansia, né, em algum sentido. Mas dentro dessa meditação, né, é buscar, além desse assentamento que eu falei, né, de ter, né, de meio que separar aquele conteúdo, né, com uma certa ordem, também buscar
soluções que de repente a nossa mente não esteja nem conseguindo acessar, devido àquela pressão própria, né? Aquela autopressão que você se dá ou que você se faz de ter que resolver algo, de repente da sua vida, de repente de coisas específicas que se apresentaram ali, que estão te incomodando. Muitas vezes nessa hora, o simples autoabraço mesmo, sabe? De você se abraçar, de você, como numa autoterapia, né? Se dar aquele alento que você está precisando naquele momento, que muitas vezes passa batido, principalmente quando a gente é muito mental e a gente concatena muitas ideias e pensa e traz outras coisas para suas reflexões e tenta achar maneiras e soluções. E se esquece de uma questão básica que é o autoacolhimento material, né? Mesmo pessoas que são extremamente voltadas para o lado racional, lógico, muitas vezes não percebem o quanto a falta desse toque, né, desse perceber-se através do toque é tão importante quanto as outras coisas, né? Quanto as reflexões, quanto a criação de ideias, quanto qualquer outra coisa que faz parte da vida do ser humano. Uma outra coisa bem interessante, né, com relação a essas meditações que às vezes a gente faz com a gente mesmo, né, de conversar com o nosso espírito, de conversar com a nossa alma, de conversar com a nossa criança interna, de conversar com o nosso autossabotadora internos. Mas uma coisa que é interessante de se fazer também é perguntar para aquela nossa porção nossa interna que sabe dentro de nós. Até falar, né? Olha a minha porção, essa minha porção que sabe aqui dentro, né? Me mostra o que eu não tô vendo de tal dessa situação em si que tá me preocupando. Me clareia mais para eu ver pontos que eu não estou conseguindo enxergar nesse momento. Você pode falar, olha a porção, sabe? Bota a luz aqui. Bota a luz em tal lugar que, né, você pode imaginar, vai depender muito da forma como que você usa a sua imaginação, né, o seu poder criativo, muitas vezes escrevendo, outras vezes na tela mental, né, tem pessoas que têm muito mais facilidades dessa forma, com projeção de cores, de luz e tudo mais, e né, outras falando, outras, sei lá, outras vão ouvir mesmo, né, como se fosse um outro ente falando com você, ou vendo imagens, né, que essa parte nossa pode mostrar com muito mais elementos que têm a ver com aquilo que você esteja passando e sei lá, deve ter várias outras, mas que não tá vindo na minha mente agora. Principalmente você que lida demais com a questão, sei lá, de escrita, de palavras, pode ser que venham, né, palavras específicas, tanto boas quanto ruins, expressões carregadas de sentimento, de emoções. No caso das palavras ruins, né, que podem vir e que tem total a ver com a nossa sombra, né, ou com o lado que a gente, por algum motivo, está resistindo a lidar e está em sofrimento e em dor em algum sentido, apenas, em primeiro lugar, acolha aquilo, né, traz para perto de você no sentido de eu aceito, isso tá aqui, né, eu tô sentindo isso. De alguma forma isso está me afetando, essa sensação ou qualidade que eu considero ruim, vamos dizer assim, que veio, ou mesmo uma situação traumática que você vivenciou, triste, humilhante, qualquer coisa nesse sentido. E dessa forma vai direcionando aquilo que veio, né?
Continua pedindo para essa sua parte, olha, me mostra um pouco mais profundo disso aqui. Se foram muitas coisas, escolha uma delas ou duas, né? E trabalhe com mais profundidade naquilo, anote o resto para você trabalhar depois de outra forma ou descartar se você achar que não tem nada a ver, não é bem assim, enfim. E vai falando, olha, me mostra mais mas de um jeito que eu consiga lidar, de um jeito que para mim esteja tudo bem lidar. Porque todo esse nosso sistema, ele é muito inteligente, né? Quando você traz a coisa de uma forma responsável, as chances de você conseguir lidar com aquilo e até começar um processo de cura internas, né, com relação a isso que emerge, é muito grande de acontecer. Já tem outros tipos de palavras e até expressões, né? Que são o outro lado da moeda, né? São expressões e palavras de poder. Essas você amplia da forma que você conseguir, que é, como eu falei antes, no caso do negativo, né? Das várias possibilidades, dependendo da sua forma mais recorrente, mais fácil, né? Ou até ligada às tuas qualidades e dons de caminhar para um lado ou outro, né? Como no caso que eu falei da escrita, do ouvir mesmo, ou nesse caso da fala, né? Que seriam como decretos, né? Onde você potencializa, dando sentido a esse poder que a palavra tem através da sua própria voz. Sinta partes do seu corpo que estão profundamente conectadas com essa palavra ou essa expressão, né? Seja no teu coração, seja uma parte mais mental, a garganta, qualquer outra parte do corpo, né? Que sua própria inteligência conectada com esse exercício que você vai estar fazendo, vai te levar a um caminho, né, desse todo integral seu com essa expressividade que surgiu. Os próprios chakras, né, que são os centros de força do nosso corpo, né, mas normalmente é muito essa questão do coração, para alguns a questão mental mesmo, então a região da cabeça, por se tratar também, né, dessa nossa expressividade, às vezes a garganta, mas nada impede, né, de repente ser a mão, de repente ser os pés, de repente ser qualquer outra parte do seu corpo, aonde você, assim como fez, poder, assim como pode fazer com a parte que eu descrevi antes, negativa, né, de investigar mais e mais profundamente, você pode também fazer com a parte positiva dessa questão. Normalmente a energia por detrás da palavra, né? A intenção por detrás da palavra é que te leva a se conectar com tal lugar, né? Ou tal outro lugar do seu corpo. Porque tem a ver ali, né? Com alguma história embutida ali que a sua inteligência quer te mostrar. Olha, tem alguma coisa aqui, né, referente a essa palavra, referente a você se fortalecer nessa palavra ou expressão, que tem total a ver com as funções dessa parte, desse órgão, dessa parte do corpo que energeticamente, astralmente, etericamente, até psiquicamente, emocionalmente, gera certos fatores na nossa vida, né? Certas ações ou certas pontes relacionadas a ações que temos na vida ou situações vividas durante a vida que de alguma forma marcaram naquele ponto em nós. E aí é interessante, né? Eu falei antes da questão da ida ao parque, de uma coisa de fazer uma atividade mais leve e que te relaxe, né?
Tanto esse que eu falei agora da meditação pode ser feito antes ou depois disso, ou ao contrário, né? Porque eu acho que elas se complementam, né? Muitas vezes a gente tem uma certa situação preocupante ou uma certa situação de ansiedade, de medo na nossa vida e que tá muito claro para o nosso cérebro, para o nosso consciente. Eu sei que eu tenho aquilo, eu sei que aquilo tá me incomodando. Mas muitas vezes, mesmo sabendo, a gente não aprofunda tanto a ponto até de trazer situações e resoluções mais criativas. Então, esse tempo, né, do qual o 4 de espadas fala, né? Uma das coisas que fala é dar esse tempo, né? Esse tempo de folga, né? E juntamente com esse cristal, que é um cristal que a energia dele, uma das funções é a ampliação, né? Ele amplia, além do mais ele é transparente, então ele traz essa transparência. O quanto que apesar dessa situação me incomodar tanto e às vezes eu ficar martelando na minha cabeça, incessantemente, ou cada um sabe de si, né, e a que ponto está, né, as suas questões e dificuldades e desafios de vida, mas o quanto que às vezes a gente toma posicionamentos com a nossa cabeça, com o nosso mental, de uma forma que não nos beneficia realmente a trazer uma solução para aquilo. E acaba sendo mais uma questão de um alarde interno ou um não se deixar em paz e se cobrar demais por algo interno, ao invés de usar essa inteligência e essa capacidade que às vezes a gente até tem, mas está no automático, você não se auto-percebe tanto quanto poderia, né? E deveria para que uma resolução melhor possível acontecesse. E primeiro esse lance da folga, né? Por isso que esvaziar conteúdos é importante, esvaziar espaços é uma coisa importante para de repente vir novas coisas, novas soluções, coisas boas que de repente você não tinha pensado, que de repente você não está conseguindo acessar aquela dimensão, né? E portanto não está conseguindo criar aquilo, né? Se nem vê, você não está conseguindo, então você não vai criar. E já falei aqui, né, em alguns outros vídeos, mas eu vou repetir porque eu acho importante isso, né? Que é a questão de quando você estiver na natureza, né? Seja num parque ou andando, você se permitir interagir, né? Com aquela natureza. A natureza ela é tão sábia e ela é tão amorosa que quando ela vê que a gente tá, né, nesse desequilíbrio, ela tem essa tendência a nos equalizar, né? Mas quando a gente para olhar para a natureza, às vezes é só olhar e respirar e andar calmamente num parque, ou se você tá muito bitolado, assim, sabe, dá umas 3 corridas lá e depois para um pouco para descansar e respirar, né? Até ficar sentado, vendo o sol, vendo pessoas andarem, sabe? Um dos momentos que eu tenho muitas inspirações nessas horas, assim, quando eu tô caminhando, andando. Às vezes eu não tenho a inspiração na hora, né? Quando eu saio pra espairecer ou qualquer coisa nesse sentido. Mas aí, depois que eu volto, que eu retomo a minha rotina, muitas vezes vem de uma forma, tipo, como só se caísse, né, uma ficha. Antigamente se tinha aqueles, né, telefones lá de ficha, né, como se caísse essa ficha de algo que eu não conseguia acessar por estar muito cheia de conteúdos, né? E em tempos hoje em dia de internet, de tantas informações que a gente quer captar, que a gente quer saber, que a gente quer conhecer, isso ao mesmo tempo que é muito bom, pode ser uma grande armadilha, né?
Porque dá uma impressão de preenchimento, mas é um preenchimento meio vazio, sabe? Onde a gente não consegue ter o tempo necessário, natural das coisas para trazer todo aquele conhecimento de cabeça para a prática, né? Ou seja, se auto-perceber naquilo que foi o aprendizado pela cabeça, mas se auto-perceber na vivência, no dia a dia, nas experiências, situações vividas. E isso é algo que a gente tem que começar a olhar, né? Porque cada vez mais esses tempos, né, que ainda vêm, as próximas gerações, elas vão entrar nisso. Porque da forma como que a tecnologia está se abrindo e está se ampliando em vários sentidos e levando-se em conta esse nosso vício, né? Com toda essa questão tecnológica que hoje em dia não dá mais para você ficar julgando, tipo assim, ai, que na época anterior era melhor, que a gente tem que voltar. Não, gente, a gente não tem que voltar na época anterior. A gente tem que ir pra frente, né? Faz parte tudo isso, faz parte, a tecnologia tem que vir mesmo, que venha, sabe? E que cada vez mais a gente aprenda a lidar com isso. E no começo não é fácil, a gente se perde, a gente se ilude, a gente fica horas fazendo alguma coisa que não tem nada a ver, quando a gente tem outras coisas mais importantes para fazer. Tudo isso faz parte disso. Como a gente vai aprender a caminhar, né? E a utilizar cada vez mais essa tecnologia dentro daquilo que realmente os tempos de agora estão necessitando, pedindo, clamando, falando pra gente. Olha, olhem para isso, vamos usar a tecnologia em benefício disso. Olha o exemplo dos cursos que antes eram presenciais e hoje são cursos online, onde você pode aprender diversas coisas no seu tempo, né? Assim, você acessa um pouquinho agora, depois você acessa um pouquinho depois, e você faz anotações e você assiste quantas vezes você quiser. Eu acho ótimo, né? Não vejo muito essa questão não de que a gente tem que voltar lá para trás. Deus me livre, vamos para frente. Em várias situações, todas as épocas, todos os tempos têm coisas boas e ruins, né? Antigamente eram outros assuntos na pauta, outras coisas que incomodavam as famílias e das quais elas precisavam se preocupar e tomavam os seus tempos, né? Vou dizer novamente, né, aquela frase do Sincronário da Paz, que eu adoro, que é: o tempo é igual à arte. Hoje em dia, né, que é uma época muito mais voltada para o ser, né? Não que todos nós consigamos ser, mas assim, existe essa preocupação, né? Existe esse olhar atento de que tem algo errado com a gente não conseguir ser o que a gente é no mundo. Ser e não ter. Ter também é importante, continua sendo, vai continuar sendo durante, sei lá, vários séculos, mas se torna cada vez mais importante e estimulante, né, de se causar essas mudanças que a gente tanto espera no mundo, dos países, dos governantes, dos educadores, da família, do individual, né? Porque tudo isso parte do individual para esse coletivo, então não tem muito milagre nesse campo, mas o fato é que cada vez mais as pessoas estão despertando, meio que como numa evolução natural, rumo a essa necessidade, né? Como aquela sementinha que brota assim no seu coração e que aos poucos vai te puxando, né, em direção ao sol, a essa consciência que clareia não só a nossa cabeça racional, mas muito além dela, né? Incorporando a esse nosso todo, né? Porque a gente não é só mente,
A gente não é só emoção, a gente não é só espírito, só alma. A gente é esse conglomerado de coisas que ora interferem umas nas outras e causam verdadeiras revoluções dentro da gente. Nos inspiram, né, de acordo com aquilo que é muito o nosso íntimo, a ir mais para cá ou mais para lá, assim, naquilo que é o nosso dom, a nossa qualidade, né, e cada vez mais buscando isso, ou essa qualidade, buscando nos puxar para fora em direção a ela de algum modo. E eu espero que vocês gostem desse novo quadro aqui. Aos poucos eu vou me adaptando e percebendo melhor como que eu quero fazer, né? E unir coisas que eu gosto tanto, né? Que são de áreas diversas, como por exemplo o tarô, né? Vão ter outros oráculos, eu acredito, né? Os cristais, que eu amo, né? Muito. E as reflexões é algo assim muito delicioso de se fazer, né? Porque eu já falei em algum outro vídeo que eu gosto de mesclar coisas, né? Então às vezes vem umas coisas na minha cabeça, inicialmente eu falo, mas isso não tem nada a ver, né, com nada. Só que aí conforme eu vou trabalhando naquilo, né, eu vou deixando emergir a minha arte, né? E essa minha artista em vida, né? Que artista não é só aquele que pinta, aquele que dança, aquele que canta, aquele que atua, né? Não é só isso, né? Mas o artista de acordo o artista, né? A arte de acordo com esse arte tempo é igual à arte, do que o Sincronário da Paz fala tanto, é justamente você trazer aquele seu melhor em tendências, mesmo que seja misturando tudo, fazendo uma coisa que você não sabe. Sabe aquela comida que você pega uma coisa na geladeira e pega outra e outra e outra, todas as sobras do dia anterior, e você junta e você fala, acho que isso aqui não vai dar bom não. Só que aí você vai fazendo e aí vem outras ideias, aí você põe uma outra coisa. Quando você vai comer, ficou bom? É exatamente isso. E assim a gente vai brincando, né, com as tendências, a gente vai brincando com qualidades que parece que não tem nada a ver, né? E esse canal se trata muito disso, tá? Então, eu sei, né, que não ficou assim uma leitura oracular muito do que se espera que seja, né? Uma leitura oracular mais direta e tudo mais. Mas eu cada vez mais tenho sentido que a minha vontade mesmo interior é de fazer isso, né? E aquela coisa, né? Às vezes, conforme você vai fazendo uma coisa, aí você vai tendo outras percepções, aí você vai juntando outras coisas, você vai... Uma forma que você fez aqui, você achou que não ficou muito legal, e você faz de outra, da próxima, né? Mas toda pessoa tem a sua tendência, né? E tem sua energia meio que automaticamente, naturalmente voltada para certas coisas e para outras não, né? Eu acho isso importante também, da gente pensar nos dias atuais, da forma como eu estava falando nessa última opção, que é essa questão do ser, né? Então, só para finalizar aqui esse vídeo, talvez uma reflexão interessante seria, né? Como que o meu ser se manifesta de acordo com as minhas diversas tendências, qualidades, dons, coisas que eu gosto de fazer, que eu sou boa em fazer, ou que eu nem sou tão boa assim, mas que eu gosto e tenho verdadeiro apreço por aprender mais sobre isso. Então acho que esse momento que a gente vive de planeta, né, seria muito interessante que a gente começasse a se atentar para essas coisas com muito mais seriedade, né, com muito mais amorosidade e respeito, no sentido real, e que você só sente, né, não é algo
que a mente pode trazer, é algo que é do seu sentir, daquele sentir-se bem em fazer aquilo, né? Ou sentir-se que aquilo é para você e tal coisa não é, né? Então eu te deixo essa reflexão aqui, né? O que em mim que eu queira fazer ou que eu queira vivenciar tem muito a ver com esse ser que eu quero trazer para o mundo, né? Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito... eu falo com as pessoas e tal. Tem pessoas que, quando eu tenho uma certa intimidade, eu até converso bastante, mas o meu natural é mais introspecção, assim, é mais de ir para dentro, né? Tanto que isso que eu tô trazendo aqui pro canal tem a ver com essa qualidade, que pode ser, sim, um desafio, e é na minha vida um desafio, é a questão da comunicação, da interação com outras pessoas, né? Tenho essa tendência, né, de me isolar. Eu até gosto às vezes, né? Em alguns grupos eu participo de algumas coisinhas, mas eu tenho essa tendência maior no meu ser de ser mais introspecta, né? Mais pra dentro e tal, que tem a ver... engraçado isso, né? Porque é uma coisa que pode ser o seu calcanhar de Aquiles, ao mesmo tempo acaba te elevando em outros sentidos, né? Porque são qualidades fundamentais para que você desenvolva outras coisas que também são importantes na sua vida. Então eu acho que agora é só. Para aqueles que quiserem, por favor, deem seu like, se inscrevam no canal, deixem suas reflexões caso sintam no seu coração, porque é isso, né? Para um criador, uma criadora de conteúdos é ouro, é amor, é carinho. Espero que os vídeos estejam realmente fazendo alguma diferença, ou pelo menos trazendo um ponto de reflexão na vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.